Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Você já sabe, nós somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Todos os sábados, eu, Elisiário Vitoriano, tenho o raríssimo privilégio de eternizar a história de homens e mulheres dos quatro cantos do Brasil que estão transformando suas vidas, de suas comunidades, de suas famílias, através da endodontia. Isso mesmo, isso mesmo. É um podcast de histórias, de trajetórias de vidas e, por acaso, a gente também fala de endo, é o que a gente gosta de fazer. E para este episódio de número 73, eu tenho o prazer de receber uma colega que ela tem uma associação muito legal, muito bonita, uma parceria, uma colaboração com outras colegas que já passaram aqui no podcast anteriormente. E ela vai falar conosco diretamente do interior de São Paulo, da cidade de Porto Feliz. Eu estou falando de Bruna Milaré. Olá. Bruna, seja muito bem-vinda ao Endodontia Talks. Muito obrigada. Obrigada por esse espaço, Lisiara. Eu falo que é um espaço que as pessoas se sentem acolhidas com histórias de tantos profissionais incríveis que você consegue entrevistar. E se sabe que é um presente, porque cada vez que a gente escuta as histórias das pessoas, faz com que a gente pare um pouquinho e comece a reviver as nossas próprias histórias, né? Então é um momento também da gente parar e se acolher, relembrar o que a gente passou, né? Para a gente chegar onde a gente está hoje. Então, obrigada aí por esse projeto. Acho que tem tocado a vida de muitas pessoas, com certeza. Olha, Bruna, e por falar em histórias, inclusive nessa semana que passou, eu tive a oportunidade de fazer uma consulta com um paciente. Ele precisava de um parecer, de um caso se a gente ia fazer ou não o tratamento endodôntico em um dente calcificado de muitos anos, o dente 21. E, olha, a consulta foi mais de uma hora, mas, de verdade, o momento em que eu percebi que ele tinha uma história bonita para contar, que eu me interessei pela vida dele, foram quase 40 minutos. Isso até me inspirou a escrever um post lá no Instagram, coloquei uma legenda lá, coloquei um carrossel, e eu deixei ele contar a história dele, e ele, no final ele acabou tão emocionado, tão agradecido, e ali eu percebi que, às vezes, os nossos pacientes, eles não pagam por um parecer técnico, eles te pagam uma consulta para que eles tenham a oportunidade de contar a história deles pelo menos uma última vez. E ele tem 71 anos, mas o que prova é esse poder das histórias, e é por isso que eu fiquei tão feliz de Deus me iluminar e fazer com que o quadro principal desse podcast fossem histórias. Eu falo uma coisa no final, mas eu vou falar agora no começo do episódio. Eu digo o seguinte, nós nem sempre vamos estar aqui, mas a internet vai garantir que esse conteúdo seja distribuído por muitos anos. Por muitos anos. Com certeza. É um conteúdo de domínio público. Tá, caiu na rede, é de domínio público, então isso é muito bacana, porque várias pessoas vão nos assistir por longos anos. Com Bruna, certeza. mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Endodontia Talks. Episódio de número 73, você está falando aí de Porto Feliz, me dá muita alegria. Então, eu queria que você agora, antes de eu começar e passar por cada um dos blocos, eu queria que você se apresentasse, teu nome completo, onde você nasceu e o que você faz em Porto Feliz. Você é daí, não é? Perfeito. Bom, meu nome é Bruna Milaré Angelieri, eu sou de Porto Feliz mesmo, sou natural daqui. Porto Feliz é uma cidade pequena do interior de São Paulo, então a gente tem em torno de 55 mil habitantes. Para cá é pequena, né? A gente está em torno de grandes centros, então Campinas, Sorocaba, Itu. E eu fiz um movimento de regresso, de volta para cá há pouco tempo, Elisiário. Então eu estou aqui há 3 anos novamente, né? Eu saí para fazer cursinho, ainda com 17 anos, e fui voltar só agora, já mais velha, bem mais velha, né? E a gente voltou por questões familiares para cá, demandas familiares, né? De estar mais próximo aí dos pais. Meu marido também é natural daqui. E eu fiz uma caminhada aí, sou endodontista, né? Sou professora também. Então, sou professora de graduação e pós-graduação. Eu brinco que eu tenho a minha casa em Porto Feliz, mas eu vivo na estrada. Então, aqui é um ponto de encontro, meu e do meu marido, né, para a gente ter os nossos momentos e para descansar também.
Então, basicamente é isso hoje em dia, né, no meu movimento. Dou aula na faculdade, dou aula em cursos de pós e também tenho meu consultório aqui hoje em dia. Que legal, eu estou curioso para saber como é o teu mapa, ou seja, como é que A minha você rotina. transita hoje por semana. Vai ser muito interessante quando a gente chegar nesse ponto. Mas, Bruna, em primeiro lugar, o teu marido é dentista também? Não, o Rafael não é dentista, ele é Ah, que engenheiro bom, né? mecânico, né? Então, os papos não são igual, né? Assim, de falar só de Pois é, cantar. eu vejo casais que se dão muito bem juntos na mesma profissão, né, Elisiário? A gente tem profissões totalmente diferentes, eu falo que para nós ainda bem, mas ele é um grande apoiador e participou de toda a minha jornada e profissional, então a minha base forte aqui em casa. Legal. Bruna, eu acredito muito que a nossa vida são três pilares: Uhum, amor, amor, trabalho e fé. sim. Dito isso, o trabalho naturalmente vai ocupar por muito tempo a vida de um adulto. Às vezes, Uhum, entrando na terceira idade. com A certeza. primeira pergunta desse bloco de humanização, que é quando a gente conhece um pouco como é Uhum. que tu vê o mundo, como é que você vive, a pergunta é difícil. Quem Lá, você é fora da odontologia? Como é que você se enxerga fora do teu bom, papel aí, dos teus multipapéis? Conseguiria nos responder? sim. Bom, Elisário, eu sou criada numa família que eu tenho exemplos de muitas mulheres e muitas mulheres de opiniões fortes, que são lutadoras. Então, eu acho que eu acabei absorvendo essas características da família, das mulheres da minha família, né? Mulheres de propósito, determinadas. Então, eu trago isso comigo também, carrego isso comigo. Eu sou muito família, então a gente sempre tenta, sempre fui criada, né, naquela mesa de domingo, aquelas mesas eternas, que é almoço vem emendando o café da tarde, a janta, né, sempre com muitos tios, primos, e então eu carrego isso comigo, eu sou uma pessoa muito família, tanto é que a gente fez o retorno, voltar para cá, não era o nosso plano inicial, mas para poder estar perto mesmo da minha família e da dele. Então, eu, Bruna, Bruna, não dentista, né? Fora aí da minha carreira, eu sou muito família. Então, gosto muito de aproveitar esses Legal. momentos. Sou acolhedora, né? Eu sou casada há 10 anos, estou junto com meu marido há 15 já. Então, a gente não tem filhos ainda, mas sou muito família. Gosto de aproveitar esses momentos aí. Tento acolher, cuidar. Sou uma pessoa que gosta de cuidar muito do outro também. Acho que por isso que eu também estou nessa profissão, né? Então, tenho essa característica aí. Eu sei esse tipo de mesa, é aquela mesa que não cabe nem o prato, né? Tanta comida que tem na mesa, né? É É a aquela mesma que vem. Mal bolo, sai do queijo, almoço, já presunto, tem um pão. bolo de café da tarde. A mesa passa o dia literalmente posta, né? Em casa, no domingo, para as pessoas irem comer na hora que elas quiserem. Realmente isso é muito legal. E Para mim é um Bruna, presente, um privilégio, né, de vida, ter com essa certeza. família sempre junta aí, sempre unida. Olha, eu gosto muito desses papos aleatórios, assim, de ficar estudando as coisas. E eu lembrei aqui de uma coisa que eu estudo muito, que é sobre inverno demográfico. Mais ou menos, Bruna, em 2072, o mundo inteiro atingirá um inverno demográfico, ou seja, nossas Uhum. famílias serão muito pequenas, quase pouquíssimos filhos, e poder ter esse privilégio, a nossa geração, né? Isso não é problema da nossa geração, será problema da próxima geração. Uhum. Tem até que parar, né? Em 2072 eu vou estar com quantos anos, meu Deus? É melhor não pensar. Não, nem pensar, né? Quase 100. Melhor não pensar. E então, a gente que tem esse privilégio, a gente precisa aproveitar, né? Os Sim, pais, com os certeza. tios, os primos, isso que realmente vale a pena. Eu ainda E tenho minhas Bruno, avós, então tento aproveitar aí quando você posso. tem? Que legal, eu não tenho mais. Minha Matéria. mulher tem, mas eu não tenho mais. É um Que legal, presente. que legal. Bruna, e você já é uma profissional gabaritada, você já tem experiência, você já tem uma carreira longa já. Uhum. Qual a experiência da tua vida pessoal? Ou seja, Uhum. qual é o teu toque, o toque Bruna Milaré? O que tu leva da tua vida pessoal, na tua forma de trabalhar e de fazer endodontia, nos vários aspectos? Endodontia Uhum. na clínica, endodontia como professora de graduação e professora de pós-graduação. Elisário, eu sempre digo para os meus alunos, né? Eu acho que é uma coisa que eu tento carregar comigo, é de ter respeito e amor ao próximo, né?
Então, de trabalhar sempre respeitando o próximo, me colocar sempre no lugar do outro e fazer por ele o que eu gostaria que tivessem fazendo por mim. Então, acho que isso é uma coisa que eu carrego na minha vida pessoal e também profissional, tanto dentro do consultório como na graduação, na pós-graduação, né? E tento passar sempre para os meus alunos, de fazer pelo outro aquilo que gostaria que fizesse por você, né? Como que você vai tratar aquela pessoa, como que você gostaria de ser tratado. Então, eu levo muito isso, de escutar o outro, né? Eu falo que hoje em dia eu tenho o privilégio de, nas minhas consultas, eu conseguir deixar um tempo maior mesmo para cada paciente, para ter esse tempo de escuta. Você estava falando no começo aqui da nossa entrevista e eu consigo hoje em dia trabalhar dessa forma. Algum tempo atrás não era possível, né? Agenda curta, com os horários corridos, mas com a experiência, hoje em dia, com o tempo já de clínica e profissão, eu consigo me dar esse direito de ter esses espaços maiores e eu conseguir escutar o paciente antes de começar o tratamento. Acho que isso muda tudo, né? Você olhar o paciente não como paciente, mas como pessoa acima de tudo, muda tudo. O Com tratamento acaba. certeza, isso vai formando o repertório da tua marca pessoal. Ou Sim. seja, esse boca a boca corre e as pessoas te ligam, as pessoas te associam, na verdade, a uma dentista humana, que dá tempo ao tempo, que senta, que conversa, que olha no olho. Isso é muito bacana. Meus amigos, antes de irmos para o próximo bloco, você está vendo aqui o palco digital do Endodontia Talks com 2 QR Codes. Um QR Code é do Endodontia Talks, o podcast, esse hub de comunicação, e o outro é da Universidade de Endodontia. É a mesma coisa, é o mesmo grupo de empresas. Então, depois que acabar a entrevista, não faça isso agora. Espere a entrevista acabar. Você vai escanear os QR Codes se você estiver assistindo na televisão, no computador, ou então na descrição do vídeo deste episódio você vai acessar e conhecer tudo que o nosso ecossistema de empresas, de soluções educacionais pode fazer para você melhorar a tua endodontia e para você se desenvolver também como ser humano. Bruna, agora a pergunta. Você é a primeira da espécie na família dentista? Ou não? Como foi que a odontologia entrou na tua vida? Não, eu não sou. Eu tenho uma tia, a irmã mais velha da minha irmã, a minha tia Ivana. Ela é dentista há mais de 30 anos já. E o consultório dela era, né? Não, há muitos anos a gente mais não mora nessa casa, meus pais não moram nessa casa, mas por muitos anos, durante toda a minha infância, o consultório dela era muro colado com a minha casa de criação, né? Então, sempre que possível, eu estava ali no consultório, espiando, enfim, observando ela trabalhar. Então, ela foi parte da inspiração para me tornar aí dentista, né? Eu também sempre tive mais habilidade no colégio com a área de biológicas, queria muito fazer ter alguma profissão que eu pudesse contribuir com a sociedade, ajudar mesmo o outro de alguma forma. E aí eu me encontrei na odontologia. Foi aí que eu decidi fazer os vestibulares, né, tão temidos aí para odontologia na época. Então, não trabalho. Hoje em dia eu trabalho com ela, mas por muito tempo eu não trabalhei com a minha tia, né? Hoje o meu consultório é dentro da clínica dela, mas eu precisei antes me descobrir como dentista, quem era a Bruna dentro da profissão, para poder voltar para cá. Eu sempre digo isso. Minha cidade é muito pequena e aqui tem o famoso gente de quem? Você já ouviu falar? Não, Gente de quem? essa é boa, essa é boa. Aqui tem o famoso gente de quem? Como a cidade é muito pequena, as famílias se conhecem, né? Então aqui, gente, quem você é? De qual família você é? Né? Então aqui a gente é conhecido pelas famílias. Então eu queria me entender antes de voltar para cá. Eu não queria ser só a sobrinha dentista, né? Eu precisava me encontrar, saber quem eu era dentro da odontologia para voltar para cá com outra bagagem, com a o meu reconhecimento pessoal sedimentado. Então, eu fiz uma longa caminhada aí antes desse retorno, mas hoje em dia eu tenho aí o privilégio de trabalhar com ela, uma grande dentista, e eu sempre aprendo muito com ela em grandes ou vários momentos aí, na odontologia e na vida, né? Aproveitando esse gancho, então, Bruna, eu queria te pedir agora para tu resgatar essas memórias, essas reminiscências da tua vida. E se você conseguir, claro, né? Fazer uma linha do tempo. Ou seja, o passo a passo da Bruna, como foi a Bruna estudante, aluna de cursinho, como foi tua jornada dentro da graduação e aonde foi, claro, né? Claro. E quais dificuldades te enfrentou? Se você consegue lembrar, assim, quais foram os teus principais desafios na época?
E por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu vou justificar. O público do Endodontia Detox, a nossa audiência, em torno de 23%, está na faixa dos 18 aos 24 anos, ou seja, são acadêmicos e recém-formados. Uhum. Então, essa visão de mundo, ou seja, você colocar aqui na mesa exatamente como que você trilhou essa primeira etapa da vida até se graduar, é muito importante aqui para nós. Então, a palavra está contigo aqui. Perfeito. Bom, Lisério, eu sempre digo que eu sempre fui uma pessoa, uma menina, né, esforçada. Por que eu digo isso? Porque tem aquelas pessoas fora da curva que só de assistir uma aula já consegue aí compreender o conteúdo, né, e seguir. Eu sempre tive que estudar muito para eu conseguir entender o conteúdo, absorver. Então, eu sempre me esforcei muito nesse sentido. Sempre fui muito estudiosa, né? Então, começa por aí. Não era a pessoa que tirava as melhores notas, mas eu sempre me dediquei para chegar lá. Eu tinha um objetivo, né? E aqui na minha faculdade não tem faculdades, na minha cidade não tem faculdades. Próximo da minha cidade, na época, também tinham poucas opções de faculdades de odontologia. Hoje em dia tem bastante, mas Desculpa, Bruna, qual era esse ano? Em que ano nós estamos falando? eu me formei no colégio, né, em 2005. Em 2005. Então, a região aqui ainda tinha pouquíssimas faculdades particulares. Eu acho que tinha a PUC em Campinas, nem me lembro se a Mandic já era algo que tinha nome, né, já na região, mas tinha a Unip em Sorocaba. Mas naquela época que eu me formei no colégio, meus pais me tiveram muito jovens, então eles ainda estavam no movimento de vida financeiro, né? Minha mãe sempre dizia que, para nós, eles sempre fizeram de tudo em termos de educação, porque isso ninguém tira de nós, né, Elisário? Eu falo que educação e conhecimento ninguém tira. Eu trago muito isso da minha mãe e do meu pai, né? Então, eles sempre se esforçaram e a prioridade deles sempre foi os estudos para mim e para minha irmã. Então, eles deixavam de fazer muitas coisas para poder pagar o colégio. Então, eu me sentia na obrigação também de passar numa faculdade pública, enfim. Então, em 2005, eu fiz os vestibulares, não consegui passar de cara numa faculdade pública, passei em algumas particulares que eu tinha feito o vestibular para treinar mesmo. Meus pais até chegaram aí para Campinas na época para ver se teria como, né, a gente pagar essa faculdade. Na época não era tão simples assim fazer os financiamentos, as bolsas, né? E aí a gente entendeu que não ia dar para encaixar no orçamento. Uma filha morando fora e pagando a mensalidade, mais as listas da odontologia, que a gente sabe que são listas pesadas, né? Até hoje são listas caras. Então eu acabei fazendo cursinho. Então eu era muito nova, eu entrei um pouquinho adiantada na escola, né? Tinha 16 para 17 anos aí. E aí eu fui fazer um ano de cursinho, bati na trave no último ano, na Unicamp, aqui perto, né? Eu só prestei as faculdades aqui próximas, fui para a segunda fase, bati na trave, mas não deu, e aí eu fiz mais meio ano de cursinho. E aí, na metade do ano, eu falei, vamos encarar os vestibulares que tem na metade do ano. Aqui em São Paulo não tinha nenhuma faculdade pública, né? Então, eu fui me aventurar pelos estados aí. E eu acabei. A gente tinha a opção de prestar o FMG e a Unifal, que é a Universidade Federal de Alfenas. E eu nem sabia onde era Alfenas na época, sabia que era mais próximo que Belo Horizonte. E eu falei, bom, era na mesma data os dois vestibulares, vou ter que escolher um. Escolhi a Unifal. E aí eu acabei passando na faculdade no meio do ano. Então a gente ficou super feliz, eu, meus pais, né? Meus pais sempre grandes incentivadores. E a gente só foi descobrir onde era Alfenas mesmo no dia ali da matrícula. De matricular. Foi uma loucura. Naquela época a internet não era tão fácil, né? O celular também, a única operadora que pegava lá na época era a TIM. Então a gente foi, eles me deixaram lá, fiquei num pensionato. Mas foram anos maravilhosos lá em Minas, né? Eu falo que mineiro é um povo super acolhedor, eu não poderia estar num lugar melhor. E fiz grandes amigos lá, a gente criou uma pequena família, porque muitos alunos eram de fora, né? E acredito que esse um ano e meio que eu fiz o cursinho também, Ziário, me trouxe uma outra bagagem, né? Eu entrei mais madura na faculdade, lógico que a gente teve a fase ali de aproveitar o começo, né? De ir para as festas e tudo mais, mas eu entrei muito mais madura para a faculdade. Esse um ano e meio para mim foi muito importante, acho que foi um período também de separação dos meus pais, né? Eu entrei mais velha
Então, eu acho que foi um período de espera importante, né? Nada por acaso, é Deus que está no comando de tudo, né? Então, ele sabia o que estava fazendo por mim ali naquele momento. Eu acho que ele entendeu que eu precisava esperar um pouquinho antes de ir para tão longe, né? Meu destino final era lá mesmo. E eu acho que para mim a maior dificuldade na faculdade em si foi a distância mesmo. Só estando lá que eu fui entender como é que eu tinha que fazer para voltar para casa, né? Então eu pegava vários ônibus, eram quase 9 horas de viagem para voltar, para rever meus pais, minha família. Então tinha épocas aí que eu ficava 3 meses longe para conseguir voltar, né? Um pouquinho mais, época de prova. Mas meus pais sempre foram grandes apoiadores aí, sempre quando eles podiam, eles tentavam ir me ver, né? Às vezes, época de prova, aquele desespero, né? Final de semestre, né, Elisiário? Com certeza. Cabeludas, eu ligava desesperada para eles e, coitados, vez ou outra eles despencavam no final de semana para tentar ir me ver. Mas acho que a minha maior dificuldade foi a distância mesmo, de ficar longe da minha família, né? Eu que sou uma pessoa muito família. Mas foram anos maravilhosos, assim, a graduação para mim, lógico, eu tive as dificuldades de alguns professores, né, eu sempre digo que os professores mais antigos, alguns carregam aquela bagagem, né, de ser muito enérgico, de deixar o aluno meio apavorado, eu tinha um outro professor dessa forma, mas tudo passa, né, Elisiário? Eu falo que a gente sendo dedicado e dando o seu máximo, o seu melhor ali, tudo passa. E para mim, esses professores também que exigiam tanto foram muito importantes, né? Eu falo que a gente sempre tem que tomar como exemplo das pessoas aquilo que a gente gostaria de tomar para si daquela pessoa e aquilo também que a gente não gostaria. Então, isso também nos ensina a ser pessoas melhores, né? Ao a construir a nossa personalidade. Então, ninguém passa por nós por acaso, não é mesmo? Olha, nossa, eu tenho várias coisas para comentar. Espero que eu não esqueça. Principalmente agora que você é professora, Uhum. agora você tem a oportunidade de quebrar alguns ciclos que você viu, Sim. dos modelos mentais, dos padrões de professores que você desaprovou. Ou seja, alguns Uhum. comportamentos, alguns Uhum. modelos de alguns professores você desaprovou naquela época, Sim. você cresceu, amadureceu, tornou-se agora, você está no time dos docentes e agora você tem essa Uhum. chance. Não, Sim. eu vou aproveitar o que de melhor eu consegui de cada um Uhum. e mais. A maturidade nos leva a algumas conclusões, né, Bruno? Que nós Sim, não teríamos naquela ocasião. com E certeza. eu lembro de uma frase mundialmente conhecida e que as pessoas que trabalham com vendas se apropriaram dela, que foi a frase do maior tenista em atividade de todos os tempos, que é o Novak Djokovic. Ele Uhum. falou assim: a pressão é um privilégio. Uhum. Você só entende isso quando você olha para a idade dele e vê tudo que ele construiu sob pressão. Uhum. Detentor de todos os títulos, de todos os principais Grand Slams, né, os 4 Grand Slams ao longo do ano, né, os principais torneios do Uhum. tênis, Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open, ele ganhou múltiplas vezes, se tornou o maior de todos os tempos, para Uhum. chegar no final e dizer: a pressão é um privilégio. Sim, Mas lá na juventude a gente não reconhece, a gente reclama, caramba. Né? E exato. a gente está nessa posição de dizer isso: olha, obrigado, foi importante. Eu falo que às vezes eu até meus alunos, né, quando eu dou uma provinha um pouquinho mais apertada ali, mais difícil, e aí eles reclamam, eu falo, aluno sendo aluno Comece a sempre, né? A buzinar. gente também já foi. Eu sempre digo para eles, pessoal, o que eu estou fazendo aqui é porque eu quero que vocês se formem excelentes profissionais. Eu sei do potencial de vocês. Se eu aperto, é porque eu sei que vocês têm potencial para fazer, né? Para responder, para chegar lá. Então, sempre com respeito, é claro, eu acho que isso é o principal diferencial daquilo que a gente viveu no passado, às vezes com experiências ruins, né, de outros professores mais antigos aí, mas a gente quer extrair o melhor do próximo, do aluno, né, Elisiário? Então, eu digo que às vezes se eu puxo a orelha ali é porque eu quero ver eles crescendo e vencendo na vida, né? Mas com carinho, com respeito aí, né? Isso é com respeito, é isso, é isso. Porque, na verdade, é a mensagem que você está transmitindo, é aquele feedback que é importante, não é a Uhum. pessoa. Então, se Sim. realmente você está falando com respeito, não é uma crítica para derrubar a pessoa, é para levantar a pessoa. Uhum. O que eu lembrei aqui de falar também, que eu achei interessante na tua fala, e já meio que dá uma indireta aqui e me dirigir aos ouvintes. Vocês perceberam, pessoal, que todo progresso
está fora da zona de conforto. Exatamente. A Bruna abriu aqui que para ela foi difícil lidar com o coração. Eu não preciso nem perguntar, mas ela chorava, com toda certeza. Com De certeza. saudade, lembrando de que bastava ela abrir a porta do quarto, atravessar um corredor, subir ou descer uma escada para conversar com a mãe, conversar com o pai. E lá ela não teve isso. Então, grave isso, você que está nos vendo ou nos ouvindo, a depender da plataforma. Todo progresso está fora da zona de conforto e, às vezes, esse progresso significa sair de casa. Por um tempo ou definitivamente. Seja para estudar, seja para trabalhar. Não é verdade, Bruno? Sim, isso nos constrói, né, Elisário? Isso nos transforma como pessoas, enfim, como adultos, né? E até hoje eu me forço a sair da minha zona de conforto, Elisário. Então, agora eu estou como professora no Senac Tiradentes, também em São Paulo, na especialização. E para mim, ir para São Paulo é sempre um desafio, uma cidade muito maior, né? Eu dirijo, mas me deixa um pouco ansiosa essa questão de trânsito e tudo mais. Mas eu falei, não, essa oportunidade eu não posso deixar passar, né? Eu tenho muito respeito pelos professores que passaram por esse curso. E vamos lá, vamos me tirar da zona de conforto, porque eu vou fazer valer, vou fazer acontecer, né? Então, até hoje na minha vida, eu me faço, né, sair da zona de conforto. Isso é muito importante para crescimento pessoal. Quanto a gente tem para evoluir ainda nessa vida, né? Eles eram muito. Pois é, então, eu sou, assim, eu gosto muito de coisa aleatória. Esses dias eu estava esses dias eu estava estudando sobre a dopamina na motivação. E é exatamente isso, Bruna. Dopamina, ela é muito mais liberada na sensação de progresso e não de atingir o objetivo em si. Aí eu estava vendo, rapaz, como isso faz sentido? Quer ver uma coisa, Bruna? Que sentido faz as pessoas empreenderem aquele risco tamanho de subir o Everest, lá no Nepal, para chegar lá e descer? Pois é. Ela fica lá no topo algumas horas, bate as fotos, finca uma bandeira, observa e desce. Olha como faz sentido. Porque a grandeza é o progresso. Caramba, eu consegui subir esse monte. Eu subi. Sofri, sangrei, tive uma pneumonia no meio do caminho, tive que esperar mais algumas semanas para poder subir, mas eu fiz. Ou seja, porque a grandeza não estava só de subir e dizer que você subiu. É o progresso. Não, eu consegui. Legal isso. Se todos os dias fossem fáceis, seria maravilhoso, né, Elisara? A gente precisa de dias fáceis. Mas eu digo que os dias desafiadores é que nos fazem realmente crescer como pessoas, né? Evoluirmos aí. Então, a gente precisa dos desafios do dia a dia. Isso é importante para nós, com certeza. Seja eles impostos, né, na vida, pela vida para a gente, ou que a gente faça, né, acontecer esses desafios aí. Acho que é por isso que a gente gosta da endodontia também, né? Eu brinco que a endodontia é sempre desafiadora. Você está sempre entre a cruz e a espada, concorda? Pois é. E por falar nisso, né? É muito importante nós falarmos que a vida como um todo é sempre ordem e caos, né? Tranquilidade, sofrimento, alegria e tristeza. Sim. Sempre estão entre as duas situações. E aí vem a próxima pergunta. Houve algum momento tão nebuloso na tua vida? Alguma coisa que você passou, não precisa nem detalhar, a depender da experiência, que a Bruna chegou e pensou, eu acho que eu quero desistir. Não é mais para mim. Você teve algum momento? Lisiero, olha, pensar em desistir, algum momento super nebuloso, eu não posso dizer que eu tive, né? Isso não aconteceu comigo. Mas pensar em desistir, eu já pensei algumas vezes na minha jornada aí. Eu nunca pensei em ser professora, né? Isso foi uma coisa que foi acontecendo na minha carreira, na minha vida. Na minha graduação, eu nunca pensei em chegar onde eu estou hoje em dia, né? Sendo uma pessoa que está à frente ali, ensinando e perpetuando conhecimento. Isso foi uma coisa que foi acontecendo, mas durante o meu período ali de pós-graduação, eu cheguei a me questionar várias vezes se realmente eu estava no caminho certo. Hoje em dia, olhando para trás, eu consigo dizer para você que acho que foi uma das melhores coisas da minha vida, assim, eu ter persistido e continuado, né? Eu gosto muito de estar na docência. Eu falo que a odontologia, para mim, é a profissão e a docência é a minha missão. Então, são coisas diferentes aí. Eu faço por prazer, né? Ensinar, estar numa sala de aula, seja para graduação ou para pós-graduação. Mas eu tive alguns desafios aí na pós-graduação que realmente me fizeram duvidar
se aquilo era para mim, né? E aí pensar em desistir, com certeza. Mas assim, não. Você falou sobre docência, né? E aí a parte de corrigir provas, você gosta? Eu estou falando isso porque a maioria dos meus colegas ainda não é que reclamam, falam que ainda toma muito tempo, né? Corrigir na mão, porque ainda é na mão, né? Uhum. Por isso que eu digo que a docência ela é uma missão, Elisiário, porque realmente toma muito tempo da gente, né? O preparo, do cuidado com o conteúdo para o aluno, a correção de provas, né? Eu falo que só me deixa muito triste a prova quando eu começo a ver que só tem nota ruim ali na prova. Aí me desmotiva, né? Mas é um desafio. E aí a gente tem que entender como que a gente pode desafiar aquele aluno para uma próxima prova ser melhor, né? Então, aí eu tomo isso como um desafio mesmo, esse lado ruim da docência. Né? Mas, para mim, é motivador. E, Bruna, a próxima pergunta vai encaixar como uma luva, porque você é professora, você forma gente. Uhum. O maior aprendizado, um só, talvez, que você pudesse escolher, que você tirou dos erros e das provações que você passou até esse presente momento na vida. Qual seria? O que você poderia nos falar? Um aprendizado. Olha, Lisério, eu digo que eu acho que o maior aprendizado para mim, eu acho que isso é uma luta constante, é exercitar a paciência mesmo, né? De ter a paciência do acontecer. As coisas vão acontecer desde que você procure por elas, desde que você busque por elas, né? Eu acho que nós jovens, quando jovens, né, agora não sei se tão mais, mas quando jovens, nós somos muito ansiosos, a gente quer tudo na hora, aquela coisa do imediatismo, né? E a gente deixa passar tantas lições importantes de vida mesmo, as quais a gente está vivenciando, né? Muitas vezes a gente deixa de olhar para si mesmo e entender as nossas deficiências, de aprendizado mesmo, para correr atrás. Então, a gente pula fases, a gente acaba não enxergando o óbvio muitas vezes. Então, acho que a paciência, isso é uma coisa que a gente tem que exercitar todo dia mesmo, ainda mais com esse mundo tão globalizado que fica jogando informação na gente todo momento, né? Então, é ter paciência, olhar para si e ter compaixão com si mesmo também, né? É saber esperar o seu momento, respeitar o seu tempo. Eu acho que isso... Legal. Sobre compaixão, eu sempre falo assim, olha, se perdoe muito rápido. Sim. Se perdoe muito rápido, porque realmente o nível de cobrança alto nem sempre é saudável, não é mesmo, Bruno? Mas a gente tem que correr atrás, Elisiário. Nada cai no colo da gente. Isso é muito importante, Claro. né? Trabalho duro, isso aí nunca mudou, com toda certeza. Bruna, a próxima pergunta também vai encaixar muito bem pela tua função de professora. Você enxerga e aí nós já estamos agora no bloco para falar de endodontia mesmo. Uhum. Você enxerga que ainda tem espaço para inovação na endodontia? Nossa, muito. Eu digo em termos assim de tecnologia, de novos instrumentos. Você ainda acha que a nossa especialidade ainda vai evoluir ou nós já atingimos um patamar que talvez nós fiquemos com isso pelos próximos 10 anos? Zé, eu acho que a gente tem muito ainda a evoluir, né? A gente ainda tem muitas eficiências dentro da clínica, casos que a gente não consegue resolver. Eu sei que vai muito além da experiência e da excelência profissional ali. Tem casos que são desafiadores, a gente sabe, né? Diagnósticos. Hoje em dia a gente tem outras áreas envolvendo a clínica odontológica, então a gente tem muito hoje da parte psicológica mesmo do paciente influenciando totalmente dentro do consultório para nós, ainda mais quando a gente fala de dor, né? Quantos diagnósticos ficam duvidosos para nós? E a gente sabe que muitas vezes vem aí de um outro fator, né? Outra coisa está acontecendo com o paciente que não tem influência ali numa dor de origem odontogênica de fato. Então, acho que a gente tem muito que evoluir ainda, pensando em abrir um pouco, né, a nosso leque, olhando para outras áreas e trazendo essas áreas para dentro aí da endodontia, e em termos de tecnologia também. A gente acho que ainda tem muitos desafios aí para vencer no dia a dia, dentro do consultório, da endodontia, né? E olhando nos congressos, aí eu falo que sempre surpreende. A cada coisa inovadora que o pessoal tem trazido, a ciência hoje em dia ela está tão rica. A gente tem, infelizmente, não é tão valorizado no Brasil, né? Mas a gente tem cientistas maravilhosos aqui no Brasil, publicando e fazendo estudos enriquecedores para nós, né? Tem muitos nomes aí para citar, não caberia aqui dentro de uma entrevista, né, de uma hora.
Mas tem pessoas fazendo trabalhos incríveis. Eu acho que a endodontia ela evoluiu muito nesses últimos 15 anos aí, né? Absurdo o quanto evoluiu, quantos novos produtos têm surgido e facilitando a nossa vida, sempre com excelência, baseado na ciência, que é o mais importante, né? Então, acho que a gente tem muito ainda para enfrentar, para se renovar, né? Para aprender. E isso é maravilhoso, né? Eu falo que se a gente não tiver um propósito de conhecimento, de sempre querer mais, não tem por que a gente também tá aqui, né? Eu acho que daí fica numa zona de conforto, como a gente falou no início da entrevista, que não faz sentido para nós dentro da profissão. A odontologia, ela está mudando muito rápido, a endodontia é muito dinâmica e as pessoas também estão mudando muito, né, Elisiário? Então, acho que a gente tem que acompanhar também toda essa evolução aí para a gente poder dar o melhor tratamento, né? Com mais excelência aí para nós, para os pacientes e para nós dentro do consultório. Bruna, você poderia nos falar um pouquinho como foi a tua especialização? Aonde Claro, foi? Quais foram os desafios na época? E, claro. principalmente, o que você recomendaria para quem, nesse exato momento, quem sabe, alguns dos nossos ouvintes, está para começar esse ciclo de pós-graduação lato sensu, né? Que é ser especialista. Você poderia nos falar um pouco? Claro, claro. Zé, quando eu formei, eu fiquei muito na dúvida para que caminho eu seguiria, né? Se eu iria para a ortodontia ou para a endodontia, totalmente opostos, né? Na época, a ortodontia era uma febre, assim que eu formei, então tinha muita gente fazendo, tinha um incentivo para a gente fazer também. E eu falei, meu Deus, mas eu saí da graduação com o pezinho ali na endo já com uma paixonite pela endodontia, né? Já tinha despertado. O bichinho da endodontia tinha picado já. Já tinha. Mas eu falei, bom, não quero fechar as portas. Eu falo que a graduação, a gente sai sabendo um pouco de tudo, mas é muito pouco ainda assim, né? No universo da odontologia. Falei, eu preciso me aprofundar mais para saber de fato o que realmente eu gosto, né? Porque é muito diferente a rotina do dia a dia com a rotina da graduação, da clínica da graduação. E aí eu fui fazer cursos de aperfeiçoamento. Então eu fiz um curso de aperfeiçoamento em orto, um curso de aperfeiçoamento em endo, ao mesmo tempo estava trabalhando para poder pagar esses cursos, né? E eu fui fazer o curso de aperfeiçoamento, eu tive a oportunidade de fazer o curso de aperfeiçoamento na escola de Tapetininga, que é o Orocentro, que na época era a escola do professor Francisco, do professor Chico, que ele era docente da Unicamp, né? Hoje em dia eu sigo a técnica da Unicamp, uma técnica que para mim me trouxe, foi um divisor de águas na minha vida. Conhecer o Chico foi um divisor de águas na minha vida. Então, é maravilhoso, né? Eu tive pouco tempo com ele, mas foi transformador para mim. E aí, quando eu tive esse contato com essa endodontia que o Chico trazia, né? Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Não quero saber da ortodontia mais, né? Ainda terminei o curso ali de ortodontia, insisti um pouco mais, mas assim que eu acabei o aperfeiçoamento, eu vinha de uma outra técnica de endodontia e quando eu conheci a técnica do Chico, conheci o Chico, o quanto ele era inovador, eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu decidi fazer, então, a minha especialização. Mas veja, eu precisei passar pelos aperfeiçoamentos para, de fato, eu entender o que eu queria, né? Para poder praticar aquilo, conhecer além do que eu tinha aprendido na graduação para decidir o que eu queria fazer. Então, acho que isso é um ponto muito importante aí para quem está saindo da graduação. Tenha paciência, né? Vá fazer cursos de imersão, cursos de aperfeiçoamento, antes de você decidir, muitas vezes, fazer direto uma especialização, né? Tem gente que sai da graduação já certo do que quer fazer, né, Elisiário? Mas tem muita gente que sai com dúvidas. Então, tem gente que acha que é perder tempo fazer imersão ou aperfeiçoamento. Muito pelo contrário, é muito enriquecedor. Você leva outra bagagem para a especialização. Consegue absorver muito mais daquele curso, né? Mas, enfim, depois que eu terminei o aperfeiçoamento com o Chico, eu falei, é isso que eu quero, eu vou seguir nessa caminhada. E aí, assim que eu terminei, estava tendo prova para entrar na especialização da Unicamp, lá em Piracicaba. E eu falei, eu vou encarar essa prova, vamos ver o que vai ser. Na época era prova, análise de currículo e entrevista. E aí eu acabei passando na prova, fiz a minha especialização lá na Unicamp, conheci professores maravilhosos, né? Então, o professor Zaya, o professor Zé Flávio, a professora Brenda, a professora Adriana. Na época também a gente tinha a professora Fernanda Signoretti, que é uma referência para mim também, maravilhosa. Então, eu tive o privilégio de ter professores incríveis na minha caminhada, né? E eu falo que muito da questão de eu ser professora hoje, Lisiário, é me sentir, assim,
meu Deus, eu tive a oportunidade de aprender com mestres maravilhosos. Como que eu como que eu vou guardar para mim esse conhecimento que eles me passaram? Eu preciso perpetuar isso, né? É claro que quem sou eu perto deles, mas um pouco que eu consegui absorver, eu quero passar para frente, né? Então, eu tenho essa missão. Eu e a Aline, né? Eu brinco que a Aline, que também passou por aqui, é minha alma gêmea dentro da endodontia aí, a gente fala a mesma língua e a gente tem esse mesmo propósito aí, né? De tentar perpetuar esse conhecimento desses mestres maravilhosos que a gente teve aí. Eu Bom, já ia depois... falar sobre isso. Olha, você arrancou na minha cabeça aqui. E antes de falar, eu queria falar duas coisas para as pessoas aqui. Tem um provérbio africano muito famoso. Ele fala o seguinte: se você quiser ir mais rápido, você vai sozinho. Se você quiser ir mais longe, você vai acompanhado. E aí eu falo sobre outra coisa que está aqui nesse livro aqui, ó, o manuscrito original de Napoleon Hill. Esse cara, há mais de 100 anos, ele descobriu que as pessoas que mais prosperam, e não só financeiramente, são aquelas que formam masterminds. Que hoje os grupos de mentoria se apropriaram dessa teoria, desse achado que o Napoleon Hill fez há mais de 100 anos. E eu vejo que você tem esse mastermind, não só com a Aline, mas eu vou trazer a Aline porque ela também passou aqui no Endodontia Talks. E aí a pergunta é a seguinte: como se deu esse encontro, Aline Mata e Bruna Milaré? Como foi? Olha, Elisério, eu falo, como eu disse, eu caí na docência, né? Acho que era um destino mesmo, mas não era um plano de vida. Eu nem me imaginava professora. Não sei, muitas vezes eu duvidava desse potencial, talvez, né? Nunca me enxerguei, nunca despertei, de repente, esse potencial em mim. E eu acho que daí também vem, talvez, um outro conselho para quem está começando aí. Se dê oportunidades de experimentar, de vivenciar as oportunidades, né? Como a gente pode saber se aquilo é para você ou não, se você não se dá a oportunidade de provar, né? De experimentar aquela oportunidade. Então, abracem as oportunidades, né? Quando eu estava saindo da especialização, eu estava no segundo ano, na verdade, morava em Campinas nessa época. A professora Adriana Soares, que passou por aqui recentemente também, Passou? ela estava. A professora Adriana ela estava na Mandic de Campinas e ela tinha acabado de abrir um serviço de trauma lá na Mandic. Quando ela descobriu que eu era de Campinas e estava fazendo especialização ali com eles, ela me oportunizou, né? Ela me perguntou se eu queria, se eu gostaria de estar uma vez por semana com ela, voluntária, nesse serviço de trauma. Eu trabalhava em 2 clínicas na época em Campinas, me ajeitei e falei, eu vou abraçar essa oportunidade. Eu sou muito da opinião também, Lisário, que eu acho que observar, estar sob supervisão de alguém, né, melhor que você, é tão enriquecedor quanto estar ali com um livro ou fazendo um curso, né? Eu acho que o observar se aprende muito. E eu falei, professora, eu vou. Dei um jeito e fui uma vez por semana lá fazer esse estágio. E foi ótimo para mim, aprendi muita coisa, né? Um novo olhar aí da endodontia. O trauma não é uma coisa tão corriqueira para nós dentro do dia a dia, mas acontece, né? E quando acontece, a gente tem que saber lidar. Mas na especialização, que era uma vez por semana, acabava que dificilmente apareciam as urgências, né, Elisério? Era algo que já estava marcado, agendado, então para mim foi importante. E aí a professora Adriana, no final ali do ano, acabando a especialização, acabando o estágio, ela falou, Bruna, vai abrir a prova para o mestrado. Você não gostaria de fazer? Eu falei, professora, eu não tenho currículo para isso. A minha faculdade era uma faculdade. Agora não, agora eles têm muito incentivo à pesquisa, mas na minha época não se tinha tantas oportunidades de iniciação científica, eu não fiz currículo para isso, né? Ela falou, Bruna, presta, né? Vê o que você. Vai que dá certo. Pensei muito, conversei com o Rafael na época que já era o meu noivo, e eu falei, quer saber? O não eu já tenho. Eu vou tentar. E aí mandei as inscrições, os papéis, né, por correio no último dia, acabaram aceitando, fiz a prova, passei e entrei nesse universo aí do mestrado, né, da docência. Na época, a Adriana e o professor Zé Flávio acabaram conversando, a professora Adriana e o professor Zé, eu acabei ficando com ele. Eu tenho o meu lado muito clínico, então se encaixaria melhor o meu perfil com a área de pesquisa do professor Zé Flávio. Mas a professora Adriana sempre ficou ali me apadrinhando, então tenho esse privilégio.
E aí, lá dentro da Unicamp, eu conheci a Aline, Elisiário, porque a Aline, ela estava um pouquinho mais para frente que eu, né? 2 anos à frente. Eu passei por esse processo ainda de atualização, especialização, até chegar no mestrado. A Aline pulou um pouquinho aí essa fase. Ela já estava lá dentro, né? Ela tinha feito graduação lá dentro. E o nosso santo bateu. Eu falo que a gente se encontrou como pessoas mesmo. E a mesma forma de pensar, de olhar para o próximo, de querer levar, né, o conhecimento para frente. A gente teve a oportunidade em 2016 de entrar em cursos de pós-graduação com o professor Marcos Frozoni juntas, e aí nossos laços só estreitaram. Então, hoje em dia, a gente tem os nossos cursos juntas, é um privilégio estar com a Aline, um presente. A gente trabalha com a mesma linguagem, a gente tem outras pessoas na equipe, como a professora Bárbara Fontanese, Valbert, Leandro, o Diogo, e para nós é uma delícia trabalhar com eles, assim. Então, tem sido uma aventura maravilhosa. A gente está tentando agora sedimentar o nosso nome, né, dentro da endodontia aqui, e a gente tem tido resultados maravilhosos aí em relação a isso. Com toda certeza. A lei do plantio não falha em nenhuma época do mundo, né? Vai plantar e vai colher, com toda certeza. E eu prometi te perguntar, Bruna, antes de encerrar a entrevista, como que então você dividir a semana? Você é muito ocupada, então como que é de segunda a sábado? Para quais cidades você viaja? Como que você consegue distribuir e organizar a tua agenda? Zério, de segunda e terça eu estou na graduação, né, em Itu, é uma cidade próxima aqui, mas o meu período é matutino e noturno, então eu entro na faculdade às 8 e saio às 10 da noite, então eu venho para casa só para dormir realmente, eu brinco que seria mais fácil a gente colocar uma caminha lá na faculdade, né, mas de segunda e terça eu estou lá. As outras semanas, de quarta a sábado, eu me divido entre as cidades, então... Tem semanas que eu estou dando curso em Piracicaba e aí eu acabo ficando por lá. Tem semanas que eu estou no Senac Tiradentes, em São Paulo, na especialização, junto com o professor Guilherme Noriaki, né, que para mim foi um grande presente esse ano também poder fazer parte da equipe deles. A professora Eunice da Vidia, né, que é uma inspiração para mim, ela acabou aposentando e me indicou, né, para estar lá dentro com o Guilherme. Então, para mim foi uma imensa honra aí. Eu sou uma fã dela, né? E aí, tô uma vez por semana lá, né? Eu vou na quarta, eu fico até o sábado, senão eu tô em Piracicaba e tô me dividindo no consultório também. Então, de vez em quando eu consigo encaixar, toda quarta eu tô no consultório, eu tento ir toda quarta, mas as semanas que eu não tô em curso, eu acabo estendendo a agenda aí. Não deixo o consultório, porque eu acho que para nós na endodontia é muito importante nunca parar. Eu gosto de consultório também, eu gosto desse contato, eu gosto do prazer de ver meus pacientes saindo sem dor, né? Tá aliviando aí, dando uma qualidade de vida para eles. Então, isso para mim é prazeroso. E eu acho que dentro da endodontia a gente precisa fazer para conseguir ensinar também, né? Tá no mocho, treinar a microscopia sempre, que eu acho que isso, ou a magnificação, né? Quem tem lupa aí, maravilhoso. Eu falo que quem faz endodelivery começa com algum tipo de magnificação, não precisa ser a melhor lupa, né? Mas aquela mais baratinha para ver se você se adapta já vai te ajudar muito, otimiza muito o tratamento no dia a dia, melhora a postura, né? Então, vai te dar mais tempo aí de vida dentro da profissão. Mas é isso, Lisário, eu tenho uma rotina maluca, e aí, pouco tempo que eu tenho, agora eu estou tentando aqui encaixar uma academia para tentar melhorar a condição de vida, e tento aproveitar minha casa também. Minha casa ficou pronta tem 11 meses, né? A gente passou por... que legal, parabéns. Obrigada. A gente passou por um período bem conturbado, morando na casa dos pais, depois que a gente decidiu voltar, né? Eu estava morando em Sorocaba, então a gente passou por algumas cidades antes de fixar residência aqui de novo. E então, o tempo que eu tenho também, eu estou tentando curtir um pouquinho minha casa, sabe? Meu novo hobby. Legal demais. Você também é aquela do sossego em casa, um cafezinho, né? Mesmo lavar a louça, que é uma coisa que a gente não gosta muito, hoje em dia eu tô aproveitando bastante para fazer, deixar as coisas em ordem aqui em casa. Mas o que é mais legal? O que é lavar louça ou é corrigir prova? Olha, são extremos diferentes, viu? São extremos diferentes. Não consigo dizer, olha. Porque as duas você leva para casa para fazer, né? Eu acho que você não consegue corrigir prova na faculdade, né? Não dá, né?
Ainda não dá, né? Olha, Zero, a gente tem ali na Difícil, né? faculdade um gap, né? Eu dou aula de manhã e aí eu fico um período da tarde vazio ali de janela e volto para a noite. Então, nesse período da tarde, segunda e terça, eu aproveito e fico lá, e aí eu aproveito fazer as coisas que a faculdade demanda. Então, montar prova, ajustar a aula, né? Então, eu brinco que de segunda e terça é uma tripla jornada, de fato, porque a gente trabalha manhã, tarde e noite, né? Mas É isso aí. eu gosto muito de estar vivenciando novas experiências dos alunos, né? A troca com os professores. A graduação não é desafiadora, tem dias que cansa, eu falo, nossa, não, vou desistir, mas a gente tem um retorno muito significativo, né? Ver novos sonhos se formando. Eu tenho colegas maravilhosos ali, amigos maravilhosos, né? São profissionais incríveis e a gente tem uma troca muito gostosa, não só com os professores, mas as auxiliares, as secretárias. Então é um ambiente de trabalho muito gostoso. E os alunos também, né? A gente sempre tem aqueles que saem fora um pouquinho da curva, mas a gente tem uma troca, um carinho muito gostoso da maioria deles aí. Então, é uma baita experiência. Senhoras Enriquecedora. e senhores, esta foi a professora Bruna Milaré, episódio 73, sábado, 8 de novembro. Olha, Bruna, muitíssimo obrigado. Que entrevista maravilhosa. Saiu melhor do que encomenda, como se fala, né? Foi um prazer, viu? Olha, eu sou muito abençoado. Deus me deu essa grande bênção de poder ter esse espaço, esse ecossistema. E por falar em ecossistema, lembrando, temos 2 QR Codes nesse palco digital em que eu e Bruno estamos. Para você conhecer a fundo o Endodontia Talks, temos materiais gratuitos para você. Nós temos a Universidade da Endodontia, com infoprodutos, com cursos livres para você estudar, se atualizar onde você estiver. Então, aproveite e tome posse das soluções educacionais do nosso ecossistema. Mas, Bruna, muitíssimo obrigado. Eu tenho uma surpresinha. Eu não falo, é de propósito, para pegar desprevenido com a guarda baixa as próximas 2 perguntas que eu vou fazer. Ih, lá vem. Bruna, vamos lá, hein? Bruna, imagina que você tivesse um filme da sua vida. Imagina isso. Ele foi gravado, ele foi editado, ele já está todo pronto para a grande estreia no cinema. Todavia, Deus vai te dar a oportunidade de você entrar primeiro na sala. E antes de que a bilheteria abra, antes de que as pessoas entrem na sala, ele te diz que você pode escolher uma cena da tua vida para você voltar a reviver em carne e osso do filme da sua vida. Que cena seria essa? Olha, era muito difícil. Tem muitas cenas que eu gostaria, pessoas que eu queria rever, né? Meu avô que faleceu, mas eu acho que um dos momentos mais marcantes e felizes da minha vida foi o dia do meu casamento em si, né? Não pelo momento do casamento, né? Lógico que eu estava casando com o amor da minha vida, uma pessoa incrível, mas é porque a gente estava rodeado das pessoas que a gente mais ama nessa vida, né? E eu acho que foi uma, foi uma sensação de amor e de afeto tão grande que a gente teve naquele dia. A gente sentiu Deus mesmo naquele momento, né? Com tantas pessoas que a gente ama, sedimentando esse momento tão importante perante a Deus. Então, eu acho que para mim foi o momento do meu casamento, um dos momentos mais memoráveis da minha vida aí. Não só para eu estar casando com meu marido, né? Que é minha base forte em casa, mas para a gente estar rodeado dos nossos pais, irmãos, primos, amigos. Foi um dia incrível, assim, foi Deus mesmo que estava ali presente com a gente. Estou contigo, Bruna. O meu casamento também foi um dia muito especial. Eu me lembro com muita saudade. E agora a próxima. Nossa, é legal quando isso acontece, porque é a mesma pergunta e às vezes acontece de eu entrevistar um professor. Mas vamos lá. Imagina a cena hipotética. Uma sala de 9 metros quadrados, paredes brancas, 2 cadeiras de madeira, uma em frente da outra. A primeira cadeira é para você e a segunda cadeira entra um recém-formado desesperado e você tem 1 hora de mentoria com ele. Frente a frente. O que você falaria para ele? Zé, eu acho que é o que eu acabei falando, acho que ao longo da entrevista, né? É para que ele olhe para si, respeite o seu tempo, tenha paciência, né?
se encontre dentro da profissão, antes de mais nada, não queira ser igual a outra pessoa, escolha caminhos que vão realmente agregar para ele, né? É saber fazer e escolher as oportunidades, mas respeitando os seus princípios, respeitando os seus limites, né? Não tenha pressa e nem querer fazer igual ao outro. Eu acho que isso a gente tem visto muito, nem sempre é a realidade, é a verdade, né? Então, eu diria para essa pessoa olhar para si mesmo, verificar quais são as suas deficiências de aprendizado, de limitações. Primeiro, buscar, né, sanar essas limitações, essas deficiências de aprendizado e tentar se encontrar dentro da odontologia. Que tipo de odontologia você quer fazer? Né? Que tipo de profissional você quer ser? Acho que essa é a primeira pergunta. O que você quer devolver para a sociedade? E a partir daí, é ir com calma, né? Respeite seus limites. Eu acho que é o principal. Se acolha, né? Eu vejo eles muito afobados, desesperados e isso acaba levando a escolhas erradas e muitos se perdem e desistem mesmo da profissão no meio do caminho. Mas se respeitem, né? Tomem um tempo para si. Eu acho que seria a minha principal aí dica. É isso, meus amigos. Que entrevista maravilhosa, sábado, 8 de novembro. Obrigada. Bruna, muito obrigado mais uma vez. Olha, eu que agradeço. Nossos votos do lado de cá, que Deus te abençoe muito, tá? Um beijo no seu coração, obrigado. Realmente foi muito bom, muito enriquecedor. A partir de agora, você está eternizada. A dona, a estrela do episódio 73 do podcast que mais cresce no Brasil. Eu carrego esse orgulho profundo de ainda sermos o primeiro lugar no buscador no Spotify. A pessoa digita endodontia, o primeiro resultado ainda é o Endodontia Talks. Trabalhamos muito duro para isso, para criar programas relevantes que realmente toquem o coração das pessoas e façam as pessoas continuarem acreditando na nossa endodontia. Bruno, então, um beijo, um abraço. Obrigada, viu, pela oportunidade. Foi incrível estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado. E você, o nosso amigo ouvinte, próximo episódio nós vamos trazer o outro extremo, que nós valorizamos também. Vamos trazer uma profissional recém-formada, endodontista, comecinho de carreira, porque isso que é o bonito. Em todas as etapas, a Bruna, a Nathalie Kuster, vai trazer também no próximo episódio o que ela já aprendeu, o que ela já está vivendo em endodontia com tão pouca idade. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela sua audiência. Nos siga, baixe, na verdade, role a tela do seu celular e você vai encontrar as minhas redes sociais, as redes sociais da professora Bruna e os links úteis para você continuar nos acompanhando nesse nosso grande ecossistema. Um grande abraço e até o próximo episódio.